Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral. Pro Bigode, parceiro, depois do empate, né, Vasco e Flamengo 0-0, a gente teve aí a entrevista coletiva do Carille, né, todo mundo mirando no Carille, todo mundo de olho no Carille, né, o Carille, cara, poderia até ter caído, né, depois desse clássico, né, a gente não vem satisfeito com o trabalho do Carille, essa é a verdade, né, cara, o Vasco não fez um bom campeonato carioca. O Carille, inclusive, tinha um esquema de jogo na cabeça, né? Ele estava pensando em jogar ali com... Não era bem um losango, porque eram 5 homens de meio de campo, né? Ele, inclusive, manteve essa formação, mas com outros jogadores. Mas na cabeça dele ele tinha o Paulinho com... Não era nem... O Hugo Moura nem seria titular, né, cara? Apesar do Hugo Moura estar muito bem, o Hugo Moura ter feito... uma boa temporada no ano passado, né? O Carille estava com outros planos, né, para esse elenco. Ele imaginou, vou jogar com 5 homens ali no meio de campo. No começo eu achava, né, que era um losango, mas não era. Eram 5 homens de meio de campo na cabeça do Carille. Ele manteve esse esquema com 5 homens de meio de campo, mas teve que trocar as peças, né? Ele chegou achando que os volantes seriam o Jair e o Paulinho, tá? Trocando com o Tietê, né? Jair, Paulinho trocando com o Tietê, e aí, meio de campo, com Alex Teixeira e Coutinho. Não funcionou, sabe por quê desses 5 jogadores? Alex Teixeira é ex-jogador, não tá rendendo nada, tá? Paulinho e Jair estão vindo de contusão grave, não estão rendendo nada. O Tietê, meu amigo, machucou, né? Quando ele achou a posição do Tietê, o Tietê machucou, e aí ficou fora. Aí só sobrou Coutinho, cara. Coutinho que inclusive está muito bem, só que não aguenta 90 minutos, tá? Mas está muito bem. Aí o cara ele teve que trocar as peças, né? Voltou com o Hugo Moura para esse meio de campo. O Hugo Moura, inclusive, muito bem, tá muito bem na temporada. Deixa eu até ontem passar para vocês mais uns números do Hugo Moura. Ontem, mais um grande jogo do Hugo Moura. Mais um grande jogo do Hugo Moura. Ontem foram 7 duelos vencidos, 4 cortes, 3 desarmes, 2 interceptações, nenhum drible sofrido. Esse é o volante do Vasco, o Hugo Moura, tá? Foi muito bem. Teve uma jogada também no segundo tempo, cara. Ele ia cair na cara do gol, irmão. Ele driblou todo mundo do Flamengo, botou na velocidade. O Léo Ortiz derrubou ele, tomou o cartão amarelo, tá? O Hugo Moura muito bem, ganhou uma posição. O Tietê ganhou a outra posição, só que o Tietê tá com problema pessoal, né? Questão do filho dele, que nasceu com problema de saúde, não tá jogando. E aí, cara, ele não tá jogando, aí entra Paulinho, sai Paulinho. Entra Jair, sai Jair. E ninguém resolve, né? Essa posição ali de volante ao lado do Hugo Moura. Os 3, né? Chegou o Nuno Moreira, beleza. Entrou ali no lugar do Paulinho, ou melhor, vamos falar, no lugar do Alex Teixeira, beleza, melhorou o time, Nuno Moreira, muito bom jogador, Coutinho, muito bem, e aí a outra posição, que seria ali do Paulinho, é uma posição que não está funcionando, né? É a posição do que chegou o Garré, também não funciona. Ontem entrou o Ryan, foi bem, beleza, tá? Mas é uma questão aí, que o Vasco vai sofrer, na verdade, vamos falar assim, que o Vasco vai sofrer, porque não tem reposição. O elenco é um elenco sem reposição, tá? Então a gente está de olho no Carille, ele ainda não conseguiu dar um padrão de jogo a esse time do Vasco, né? Mas ontem foi bem, a postura do time foi boa, tá? Vou falar assim, cara, o Vasco teve 2 bons jogos, né? Contra Santos e Botafogo esse ano, Botafogo no Carioca, Santos no Brasileirão, e ontem teve uma postura legal, postura de time grande, né? Postura de clássico contra o Flamengo. Inclusive, o Carille falou de postura contra o Ceará, ele criticou a equipe, não gostou da postura do Vasco contra o Ceará, falou que o Vasco foi muito mole, ele deu a entender que o Vasco foi muito mole, os jogadores foram muito mole, tá? E poderia ter sido melhor. Se tivesse sido melhor, talvez teria pontuado contra o Ceará. Ele criticou também o zagueiro João Vitor, tá? Abertamente, falou que
Fala que tem moral para falar isso, porque ele que subiu o João Vitor no Corinthians e tal, ele falou o seguinte: temos cobrado para que ele erre menos, acerte mais, seja mais simples. Zagueiro bom é aquele que não toma gol. Muitas vezes quer sair jogando limpo e se perde, tá? Então, é o Carille falando aí do João Vitor, que é que o João Vitor jogue simples, tá? Jogue simples. Outra coisa que perguntaram para o Carille foi com relação à especulação dele estar indo pro Corinthians, tá? O Corinthians demitiu o técnico Ramon Dias, tá sem treinador, tá? E, meu amigo, surgiu o nome do Carille para assumir o Corinthians, que seria, meu amigo, seria excelente. Ele não está dando certo no Vasco, tomara que arrume um outro time. Mas ele negou, tá? Negou ter recebido qualquer contato do Corinthians, falou que não tem nada, que é coisa da imprensa, que está focada no Vasco, aquela história toda, né? E os empresários dele que vão cuidar disso, que ainda não receberam nada, enfim. Foram alguns pontos importantes aí da entrevista coletiva do Carille. Irmão, ontem eu vou te falar, até o time do Flamengo elogiou o Léo Jardim. Léo Jardim pegou até pensamento, maluco. Pegou tudo, cara. Pegou tudo, tá? Pegou tudo. Foram 7 defesas, tá? Sendo 5 defesas em finalização na área, maluco. Teve uma jogada, cara. O Flamengo veio tocando o Pedro. Pô, o Pedro recebeu quase na pequena área, irmão. Pra escolher canto. Gol gigante. Léo Jardim agarrou. O Léo Jardim foi bem demais, tá? Meu irmão, foi 100% de bolas defendidas. Esse é o goleiro do Vasco, tá? Esse é o goleiro do Vasco que ontem tirou uma nota aí, SofaScore, de 8,7. Cara, por isso que ele tá querendo, tá demorando para renovar o contrato, por isso que ele tá querendo um salário melhor. E não tem como, ele é o melhor jogador do Vasco hoje, cara. Ele vai querer, ele tá certinho, tá? E olha, desde que ele chegou no Vasco, tá? Ele é o goleiro com mais defesas no Campeonato Brasileiro. É isso. Desde 2023, tá? 23, 24, 25. 3 boas temporadas, né? Do Léo Jardim. Cara, alguns jogadores estão fazendo 3 boas temporadas seguidas, né? Com a camisa do Vasco. Léo Jardim é um deles. Verratti. E o lateral direito, o Paulo Henrique, né? Os 3 estão numa sequência boa aí, em 3 temporadas. Ontem tivemos, além de Vasco 0, Flamengo 0, Corinthians 2, Sport 1, Grêmio 1, Internacional também 1, tá? O Vasco está em 8º com 7 pontos. Próximas partidas do Vasco, Sul-Americana, terça-feira, 9h30 da noite, Vasco e Lanús, São Januário, tá? Brasileirão é no domingo, 6h30 da noite, contra o Cruzeiro, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, meu parceiro. É joguinho que, irmão, tamo em casa, hein? Uberlândia, tamo em casa, ó. Ganhar dos Smurfs, meu parceiro. Ganhar dos Smurfs em Uberlândia. Queria que você comentasse aqui sobre o Carille, cara. Depois do jogo que você viu ontem, uma outra postura do Vasco. Você continua querendo a demissão do Carille? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!